Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais um gabarito comentado para o PISM. E seguinte galera, nesse vídeo aqui vou resolver com vocês a prova objetiva de Química do PISM 2 do ano de 2017, beleza? Bom, como vocês já sabem, eu sempre resolvo primeiro a parte objetiva e depois a parte discursiva da prova. Não resolvo as duas partes em um único vídeo para o vídeo não ficar muito extenso. Beleza? Seguinte, antes da gente iniciar a resolução em si, tem que dar um breve aviso para vocês. Vai aparecer para vocês como sendo questão 6, questão 7, questão 8, questão 9 e questão 10. Bom galera, essa é a ordem que as questões aparecem lá na prova do PISM 2. Eu quis manter a ordem original para que vocês não fiquem surpresos na hora da resolução da prova em si. Beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa resolução. Primeira questão diz o seguinte para a gente. A oxigenada decompõe-se facilmente produzindo oxigênio e água. Bom, aqui a gente tem a reação química exemplificando isso, né? H2O2 é a oxigenada, que também pode ser chamada de peróxido de hidrogênio, né? Gerando aqui O2, que no caso é oxigênio gasoso, e água, né? Que no caso é H2O, óbvio, né? Bom, uma solução desconhecida de água oxigenada foi analisada e obteve-se como resultado 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol de peróxido de hidrogênio, que é a mesma coisa que a oxigenada, já até falei previamente, beleza? Em 1 ml de solução. Qual o volume em ml de oxigênio liberado na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão na decomposição de 1 ml dessa solução? Bom galera, é uma questão relativamente tranquila que pode ter gerado muita dúvida no pessoal devido a esse CNTP, a esse outro nome para água oxigenada, que no caso é o peróxido de hidrogênio. Nem todo mundo sabe que peróxido de hidrogênio e oxigenada é a mesma coisa, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver essa questão, ver se a equação está realmente balanceada ou não. Bom, como é que eu faço para ver se uma equação química está balanceada ou não, gente? Bom, você vai analisar se nos reagentes dos produtos tem a mesma quantidade de átomos. Vamos lá. Nos reagentes aqui, ó, eu tenho 2 multiplicado por 2, eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes. Nos produtos eu tenho 4 também? Tenho 4 também. Então o hidrogênio está balanceado, tá beleza. Agora oxigênio. Oxigênio tenho 4 nos reagentes, também tenho que ter 4 nos produtos para equação da balanceada. Tenho 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Equação da balanceada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou só repetir a equação para a gente poder iniciar as maracutaias da resolução. Então vamos lá, H2O2, né? Essa seta aqui, ó. Essas duas setas, na verdade, aqui, ó. Poderia usar uma seta só, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Vou colocar uma seta só, tá? Porque aquela seta ali está relacionada com o equilíbrio químico, não é algo que vai ser necessário para vocês agora. A partir do ano que vem, vai, tá? O2 mais 2 H2O. Beleza? Bom, como é que eu interpreto essa equação química, gente? Você vai interpretar da seguinte forma, ó. Que 2 mols de H2O2, ou seja, 2 mols de água oxigenada de peróxido de hidrogênio geram 1 mol de oxigênio gasoso. Não aparece nada aqui, eu posso colocar 1, não interfere em nada. Geram 1 mol de oxigênio gasoso e 2 mols de água. Beleza? Bom, a questão fala pra gente que, ó, após fazer a análise da solução de água oxigenada, foram encontrados, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol de peróxido de hidrogênio. Beleza? E a questão pergunta pra gente, né, qual é o volume de oxigênio liberado, né? Então, a pergunta da questão é o volume de oxigênio liberado. Vou até marcar aqui de uma vez, ó, volume de oxigênio liberado. E como é que eu vou descobrir esse volume, Eugênio? Bom, você primeiramente vai ter que lembrar de duas relações importantes. A primeira relação, que 1 litro exatamente igual a 1000 ml. Beleza, primeira relação importante você vai ter que lembrar. A segunda relação é a dos gases na CNTP, ou seja, dos gases nas condições normais de temperatura e pressão. Como é que eu interpreto essa informação aqui, Eugênio? Na CNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros. Galera, a gente vai interpretar essa informação da seguinte forma. Vou até puxar uma seta, ó. A gente sempre vai interpretar essa informação da seguinte forma, ó. 1 mol de gás é exatamente igual, né, equivale a 22,4 litros. Dependendo do vestibular que você faça, pode aparecer também 24,4. Varia bastante, tá? Mas basta você igualar, né, 1 mol de gás ao valor indicado, né? Se fosse 24,4, você igualaria 1 mol de gás igual a 24,4. Como é o caso aqui, é 22,4, você vai igualar 1 mol de gás igual a 22,4 litros, né? Você vai interpretar essa informação dessa forma que eu falei, beleza? Então, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Beleza? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estabelecer uma comparação aqui entre reagente e produto para eu conseguir o que eu quero.
Beleza? Bom, como a questão deu pra gente o número de mols de peróxido de hidrogênio, eu vou ter que trabalhar com o peróxido de hidrogênio. E também vou ter que trabalhar com o oxigênio, porque ele é o foco da questão. Quero descobrir o volume que foi liberado. Como é que eu vou descobrir esse volume, Eugênio? Olha só, eu já tenho essa informação, que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Bom, se eu fizer uma relação entre esse número de mols que eu encontrei para o peróxido de hidrogênio e um certo valor X, eu vou encontrar, né? Basta a gente fazer uma regrinha de 3, galera. Bom, primeira linha da regrinha de 3 vai ser baseada na equação química. Então, ó, eu tenho 2 mols de água oxigenada, então eu tenho 2 mols de água oxigenada, 2 mols de H2O2. Esses 2 mols de H2O2 geram 1 mol de oxigênio gasoso, ou seja, 1 mol de O2. Então, essa primeira linha da equação, eu faço ela com base... Essa primeira linha da regra de 3, né, eu faço ela com base na equação química. Beleza? Show de bola. Agora, a segunda linha, eu vou fazer com base nos dados que eu tenho. Então, ó, 2 mol de H2O2 estão para 1 mol de O2, ou seja, 2 mol de água oxigenada estão para 1 mol de oxigênio. Agora, 2 vezes 10 elevado a menos 4 mols de H2O2 estão para X mols de oxigênio. Agora, como é que eu vou proceder nessa questão? Galerinha, simplesmente você vai resolver essa regra de 3, vai descobrir o número de mols de oxigênio. Oxigênio, no caso, oxigênio gasoso. Vocês podem ver aqui, ó, vou até dar um zoom na tela, aqui, ó, oxigênio gasoso, tá? Então, ó, você vai encontrar o número de mols de um gás. Aí basta você estabelecer a relação, que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Aí você vai fazer uma regrinha de 3 e vai matar a questão, tá? Então, fazendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz aqui, ó, vai ficar 2 multiplicando x igual a 1 multiplicando 2 vezes 10 elevado a menos 4, vai ficar 10 elevado a menos 4 mesmo, né? Então tá aqui. Beleza? Agora eu vou isolar o x, né? O x ele vai ser exatamente igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 2. Eu simplesmente vou cortar aqui um 2 com 2, porque tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então, ó, vou colocar aqui agora em cima aqui, ó, que o número de mols de oxigênio, no caso, ó, vou colocar NO, que é o número de mols de oxigênio, vou colocar assim, exatamente igual a 10 elevado a menos 4 mols. Poderia colocar um na frente? Poderia, não ia alterar em nada a minha conta, tá? Então, o número de mols de oxigênio é esse aqui. Beleza? Vou marcar com uma cor diferente aqui. Agora, basta a gente estabelecer aquela relaçãozinha que eu falei, né? Que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Aí acabou a questão, velho. Não tem mais brincadeira, não. Tá? Então, beleza. Bom. Show de bola. Bom, a gente poderia já passar esses 22,4 litros para ml, né? Como a gente vai ter que encontrar o valor ml, seria válido, né? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, vamos lá, 1 litro equivale a 1000 ml, certo? 1 litro equivale a 1000 ml. Agora, se eu tenho 22,4 litros, isso vai me dar quantos ml, né? Então, ó, faz a regrinha de 3 aqui, ó, bonitinho, não tem erro, tá? Bom, vamos lá. Fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, tu vai multiplicar 1000 por 22,4. 22,4 é o mesmo que 224 dividido por 10, né? Agora multiplicando por 1000, né? Multiplicando por 1000 aqui. Opa, esse zero ficou muito torto, velho. Agora vamos cortar aqui um zero aqui, um zero aqui. Então, ó, esse volume 22,4 litros, em ml ele vai ficar como? Ele vai ficar, ó, se fosse 10 vezes 224, daria 2.240. Como é 100, vai dar 22.400 ml. Beleza? Show de bola, show de bola. Agora, acabou a questão, gente. Só fazer mais uma regrinha de 3. Tá vendo? Questões de estequiometria, geralmente você consegue matar a maioria por regra de 3, tá? Geralmente as pessoas acham que estequiometria é um bicho de 7 cabeças, quando não é, tá? É basicamente manipulação de regra de 3 e interpretação correta do exercício, beleza? Então vamos lá. Eu tenho basicamente o seguinte, ó, que 1 mol de gás, então ó, 1 mol de oxigênio gasoso, que é um gás, obviamente, exatamente igual, né, está relacionado
com 22,4 litros, que é o mesmo que 22.400 mililitros, ou seja, ml. Bom, eu não tenho 1 mol aqui, né? Eu tenho 10 elevado a menos 4 mols, né? 10 elevado a menos 4 mols de O2. Beleza? Agora eu vou encontrar aqui no caso o valor, né, o volume que está relacionado com esse número de mols. Assim eu vou matar a questão. Beleza? Olha que fácil, velho. Multiplica em cruz aqui, ó. Multiplicou cruzado, acabou a questão, tá? Galerinha, para quem não sabe, o 10 elevado a menos 4 é basicamente 1 dividido por 10 elevado na quarta, que no caso é 10.000. Né? Então você vai multiplicar 22.400 por 10.000. Né? Então, multiplicando aqui, ó, 22.400, né, ó, multiplicando isso aqui tudo. Bom, eu posso simplesmente cortar zeros agora. Corto esse zero com esse zero com esse zero. No final, vai ficar 224 dividido por 100. Certo? Agora basta a gente andar com a vírgula aqui, ó. Bom, dividido aqui por 100, ó, a vírgula vai andar uma, duas vezes. Isso aqui vai ficar 2,24. Se fosse 200 dividido por 100, daria 2. Como é 2,24, a gente vai ter que seguir a mesma ideia da vírgula. Então, 2,24, letra C de cachorro. Beleza? Questãozinha bacana. Show de bola? Não sai daí, só vou apagar a lousa e vou jogar a próxima questão. Já volto. Beleza, galera? A segunda questão tá aí pra gente, ó. Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar por uma semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e um volume de solução final de 700 ml. Sabendo que a solubilidade do sulfato de cobre é 22,3 gramas em 100 ml de água nessa temperatura, qual é a massa em gramas de sulfato de cobre precipitada? Bom, galera, é uma questão bem tranquila também, tá? Ela trabalha basicamente com a questão de concentração, né, em grama por ml, né? Bom, olha só. Primeira coisa que a gente vai ter que ter em mente, eu vou representar aqui para vocês. Eu vou representar aqui, ó, o que? Vou representar um recipiente qualquer, ó. Aqui, ó, eu tenho meu recipiente, né? Inicialmente, esse recipiente, ele tem, vou colocar aqui em azul essa solução, tá? Uma solução de sulfato de cobre. Se a gente quisesse apresentar, ó, seria isso aqui, ó. Sulfato de cobre, seria CuSO3, tá? Então, esse aqui é o sulfato de cobre, tá bom? Então tá aqui uma solução de sulfato de cobre. Aqui eu tenho 1 litro de solução, 1 litro. Por algum motivo, né, houve a formação de um precipitado, né? Então o que aconteceu? Foi formado um sólido no fundo, né? A gente pode chamar de precipitado o corpo de fundo, né? Então aqui eu tenho 1 litro de solução. Após algum processo, alguma anomalia, foi formado um precipitado, né? Um corpo de fundo. Então o volume da solução ele passou de 1 litro para 700 ml, 700 mililitros, né? Então deu uma diminuída, vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Esse aqui é o volume da solução, né, com 700 mililitros, né? Vou colocar aqui, ó, 700 mililitros, 700 ml. Se eu quisesse escrever 1 litro em função de ml, seria 1000 ml, tá? Bom, foi formado aqui o precipitado, vou colocar ele em laranja, tá? Então aqui, ó, no fundo foi formado um sólido, tá? Ignore o desenho, é só para vocês entenderem, tá? Então no fundo aqui foi formado um sólido, né, o precipitado, o corpo de fundo, né? E a questão pergunta pra gente qual que é a massa desse sulfato de cobre que foi precipitada. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Olha só. Era uma solução obviamente formada por sulfato de cobre, né? Inicialmente era uma solução líquida, né? Deve ter passado por algum processo e foi gerado lá o precipitado. Bom, o volume que gerou o precipitado, o volume que virou o precipitado é um volume de quanto? Bom, vamos pensar. Inicialmente a gente tinha 1 litro aqui, era uma solução saturada, né? Então o coeficiente de solubilidade ele é exatamente igual à quantidade de soluto, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, muito provavelmente foi adicionado mais soluto, mais sulfato de cobre, né? Aí ultrapassou o coeficiente de solubilidade e a solução passou de saturada para supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Então, ó, 300 ml dessa solução viraram precipitado, tá? Então, basta a gente estabelecer uma regrinha de 3 que a gente mata essa questão, ó, rapidinho. Olha só, a questão fala que
a solubilidade de 23,3 gramas de sulfato de cobre em 100, 22,3 gramas de sulfato de cobre são solúveis em 100 ml de água, né? Agora ficou fácil, né? 100 ml de H2O. Agora, qual que foi o volume que foi precipitado? Foi um volume de 300 ml, né? Você perdeu 300 ml líquidos que viraram, no caso, corpo de fundo, precipitado. Então 300 ml aqui, 300 ml, né? Eu coloquei água aqui, não era para colocar água não, tá, gente? Perdão, né? Na verdade pode deixar, mas não vai fazer diferença nenhuma aqui, tá? Bom, vamos lá. Agora, basicamente, tu vai colocar um X aqui, X gramas, e tu vai matar a questão. Então, 23,3 gramas de sulfato... 23 não, gente, perdão, 22, tá? Ainda bem que eu vi a tempo, senão ia dar errado aqui a nossa conta, tá? Então, 22,3 gramas... são solúveis em 100 ml de líquido, em 100 ml de água, né? Não vou colocar água não, mas é água, tá? Bom... O volume precipitado foi um volume de 300 ml, né? Esses 300 ml viraram U precipitado, né? Agora eu vou ter X gramas. Agora, filho, regrinha de 3, tá? Eu vou passar uma dica para vocês não terem que multiplicar cruzado toda hora. Uma dica. Se daqui para cá eu multipliquei por 3, poxa, para o 100 chegar no 300 eu tenho que multiplicar por 3, não tem? Tem. Então daqui para cá eu vou fazer a mesma coisa, vou ter que multiplicar por 3 também, tá? Pode testar, dá certo, tá? Quando são grandezas diretamente proporcionais, dá certo. Mas se tu tiver na dúvida, faz o básico, vai dar a mesma coisa, tá? Fazendo a continha aqui, isso aqui vai dar X igual a 66,9 gramas. Então, nesse volume que foi precipitado, a gente tem uma massa de 66,9 gramas de sulfato de cobre. Beleza? Então, gabarito aqui, letra B de Brasil. Beleza, gente? Não sai daí. Só vou apagar a lousa, vou jogar a próxima questão, que é uma questão de química orgânica. Vamos lá. Beleza, galera? A terceira questão está na tela, uma questãozinha de química orgânica. E olha, vou te falar uma coisa, dá para você resolver ela utilizando só a eliminação. É sério, Eugênio? É sério. Você não precisava analisar todas as alternativas. Galerinha, uma dica para vocês. Sempre que vocês forem resolver uma questão que tem, associe a classificação com as estruturas respectivamente. Cara, tenta analisar por eliminação. Vai te poupar um puta tempo. Olha só, aqui a gente tem 5 estruturas, né? Vamos ler o enunciado, obviamente. A estrutura química ou a nomenclatura de 5 compostos orgânicos diferentes estão mostrados a seguir. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada composto com o que se pede no quadro. Então aqui a gente tem os compostos e a gente tem o que está pedindo no quadro, né? Bom, essa parte de hibridização, ela pode ser um pouco chata. O que eu recomendo? Você vá para uma parte mais fácil, beleza? Então, o que eu faria para analisar essa questão? Eu analisaria algo fácil aqui. Olha só, aqui. Esse composto ele tem uma nomenclatura bem fácil. Isso aqui é uma função orgânica conhecida. Isso aqui é um éster, né? Então, aqui eu tenho um carbono aqui, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui. Como é que eu dou o nome, Eugênio? Bom, você vai ter que lembrar que um carbono é met, que 2 é et, que 3 é prop, que 4 é but, que 5 é pent, assim sucessivamente. Então, vou ter prop. Como é um éster, eu vou ter que colocar propanoato. A primeira parte, eu vou ter que colocar o nome, né, da função da cadeia carbônica com o acréscimo do ato, né, para indicar que no caso é um éster. Propanoato, aqui eu tenho um carbono, outro carbono. Propanoato de etila, tá? Então propanoato de etila, tudo bem? Então tá aí, o propanoato de etila. Já sei que essa é a minha nomenclatura IUPAC, tudo bem? Não tem ramificação, não tem nada para atrapalhar. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente analisar as alternativas. As alternativas que não tiverem essa nomenclatura, propanoato de etila, já estão fora, já estão erradas, beleza? Então vamos lá. Primeira alternativa, fala que é etanoato de etila, tá errado, o certo seria propanoato, então essa aqui não pode estar certa. Essa aqui fala que é propanoato de metila, tá errado, não tem como ser propanoato de metila, propanoato de etila. A primeira parte tá certa, a segunda tá errada.
Essa aqui fala que é etanoato de metila. Tá errado nas duas partes, tá? Essa terceira aqui fala que é propanoato de etila. Pô, tá de acordo. Essa última aqui fala que é o ácido propanóico. Galerinha, tá errado. O ácido propanóico seria algo assim, ó. Seria H3C ligado a um CH2 ligado a um carbono. Aqui, ó, dupla ligação. Aqui, ó, OH. O ácido carboxílico, né, ele é caracterizado pelo grupo orgânico carboxila, que no caso a gente tem aqui uma carbonila, né, e hidroxila. Quando eu junto a carbonila com a hidroxila, eu formo a carboxila, que caracteriza o ácido carboxílico. O ácido propanóico seria assim, ele teria que ter essa função orgânica. Então, essa aqui já está fora. Tá vendo? Você mataria a questão só pela letra, só pela essa última estrutura, tá vendo? Se você analisa só essa, acabava rapidinho. Caramba, Eugênio! Poxa, eu não pensava assim. Comece a pensar, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha para vocês terem uma noção, tá? Para vocês não ficarem aí confusos, tá? Vamos lá. Vamos para a segunda mais fácil aqui, que você também poderia ter começado. Você poderia também ter pensado nessa daqui, ó. Nessa nomenclatura de cetona, né? Como é que eu vou nomear uma cetona, Eugênio? Eu vou colocar o nome da cadeia carbônica, se tem 5 carbonos, eu vou colocar pente, por exemplo, e vou colocar a ona. Vai ficar pentanona. Pentanona, beleza? Então, ó, olha só. Pentanona. Bom, vai ser basicamente uma estrutura formada por 5 carbonos, que vai ter uma ramificação, que vai ter lá a cetona no segundo carbono, né? Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu escrever, ó. Um carbono aqui, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Galerinha, isso aqui, eu estou usando uma estrutura de linha, tá? Cada pontinha aqui é carbono, tá? Então, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Faltou um aqui ainda. 5 agora, ó. E lá, quem sabe faz ao vivo. 5 carbonos. Se eu quisesse representar essa estrutura pentan-2-ona, esse 2 aqui está sendo usado para representar a posição da cetona, né? Qual o grupo que caracteriza a cetona? Bom, se você tem um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio, eu tenho uma cetona, tá? Ele está entre outros carbonos, é uma cetona, tá? Então, se a gente for olhar, ó, olha só, bate direitinho com o que está aqui na letra D, tá? Já estaria, por exemplo, ó, indo contra a letra A, porque aqui a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria a hexan-2-nona, já estaria fora. Isso aqui não seria uma cetona, seria um aldeído, por quê? Eu tenho aqui no caso o quê? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um carbono, né? Peraí aqui, deixa eu arrumar. Ó, nessa alternativa aqui eu teria um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Também estaria ligado aqui, ó, uma outra parte de cadeia carbônica, um outro grupo orgânico aqui, né, um grupo R, por exemplo, né? Isso aqui, galerinha, é a estrutura de um aldeído. Então, essa aqui também já estaria fora, tá vendo? Eu já eliminaria aqui, ó, de cara essa de novo, tá vendo? Usando essa estrutura da cetona, beleza? Da cetona, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu já eliminaria também, porque aqui isso aqui é um éter, né? Isso aqui é o metoxi 1, 2, 3, metoxipropano, né? Também estaria errado aqui. Tá vendo? Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se você começasse pela cetona, né, você veria que aqui também, ó, a estrutura está corretinha. Aí você teria que partir para uma outra, né? Se você começasse pela cetona, você ficaria só entre duas. Beleza? E como você pode ver, ó, essas outras duas opções aqui também são iguais. Beleza? O diferencial seria, no caso, o quê? Seria, no caso, você analisar a função orgânica, né? A função orgânica amida ou amina aqui, diferenciar, para fazer o desempate. Mas olha só, como é que eu diferenciar a amina de amida, Eugênio? Bom, olha só, a amina, galera, ela é derivada da molécula de amônia. O que é a molécula de amônia? A molécula de amônia é uma molécula assim, ó. Você vai ter um H aqui e um outro H aqui. Como é que eu gero uma amina? Uma amina vai ser gerada basicamente quando eu troco um desses hidrogênios por um grupo orgânico. Por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, se eu faço NH, agora no lugar desse H eu vou colocar, por exemplo, H3C, que é o mesmo que CH3.
Isso aqui é uma amina, a gente chama isso aqui de metilamina, né? O número de carbonos pendurados vai ser, no caso, o nome da minha amina. Então isso aqui é metilamina, tá? E se a gente for olhar aqui a função orgânica, você pode ver o seguinte, né? Que isso aqui, obviamente, não é uma amina, né? Isso aqui é uma amida. Por quê? Olha só, os hidrogênios aqui, ó, eles não estão sendo substituídos em sua totalidade por cadeias carbônicas. Aqui, por exemplo, ó, você vai ter uma dupla ligação. Você vai ter um carbono, uma dupla ligação aqui no carbono ligado com hidrogênio. Isso aqui caracteriza uma amida, tá? Então, ó, você conseguiria matar assim, ou pela questão da hibridação, né? Hibridação, galera, é basicamente a quantidade de ligantes. Olha só, eu vou explicar para vocês isso aqui, tá? Tá vendo? Eu já achei a resposta há muito tempo, mas eu estou explicando uma por uma para vocês ficarem afiados, tá? Então, ó, hibridação. Hibridação, galera, é basicamente número de ligantes. O carbono 1 é esse carbono que a questão indicou pra gente. Eu dei um zoom na tela para vocês conseguirem enxergar isso. Ó, esse carbono, ele faz duas ligações para cá, né? Faz uma dupla para cá, né? Com esse nitrogênio aqui. Então ele tem um ligante para cá, certo? Depois ele faz mais uma simples para cá, com esse outro carbono aqui. Vou colocar aqui, ó, C. Bom, ele fez duas, uma precisa de mais uma. Então vai vir o hidrogênio parceiro aqui, vai fazer mais uma. No final, quantos ligantes que esse carbono 1 vai ter? Vamos marcar, Eugênio, vamos marcar, vamos fechar. Ó, ele vai ter um ligante, que no caso é o nitrogênio, um outro ligante, que no caso é o hidrogênio, e um outro ligante, que no caso é o carbono. Então, ó, ele vai ter uma hibridação do tipo sp2, né? 1 mais 2 dá 3, isso aqui é o número de ligantes, tá? Então 3 ligantes, então a hibridação dele é do tipo sp2, tudo bem? Então show de bola, gente, deixa eu voltar com o tamanho normal da tela, né? Tá vendo, galera? Uma questão que você mataria bem rápido se você utilizasse esse método que eu falei da eliminação, né? Mas eu quis explicar uma por uma para vocês ficarem atentos aí e conseguirem desenrolar bem, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a tela, né? Vou jogar as próximas questões que faltam, beleza? Não sai daí. Beleza, galera? Mais uma questão de estequiometria e soluções. Galera, essa prova de 2017, eu diria que foi uma prova totalmente focada em estequiometria, velho. Mano, só 2 questões que não tiveram estequiometria. Tipo, essa prova ela foi ossada para quem estudou estequiometria e soluções. Mas vamos lá. Diz o seguinte, ó. O hipoclorito de sódio, também chamado de NaOCl, né? Cuja solução aquosa é comercialmente conhecida como água sanitária, apresenta propriedade germicida e pode ser vendida no mercado em uma concentração de 2% mm. O que é 2% mm, Eugênio? Já vou explicar isso para vocês, mas ó, vou colocar aqui, ó. Isso aqui, galera, a gente chama de título em massa, tá? Então, ó, 2%, título em massa. É basicamente a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Vocês já vão ver como é que a gente vai desenrolar isso. Calma, meu filho, tenha calma. Vamos lá. A questão fala que a densidade da água sanitária é 1 grama por ml. Né? Então a densidade da água sanitária, vou colocar só água S. Água S já tá bom. Água S já tá bom. Densidade da água sanitária é 1 grama por ml. Então, em 1 ml você tem, no caso aqui, ó, 1 grama. Beleza? Agora, olha só. Qual vai ser a massa de hipoclorito de sódio presente em uma colher de 10 ml de água sanitária? Em gramas. Bom, como é que a gente vai desenrolar isso? A gente vai fazer basicamente a fórmula de densidade, né, gente? Isso aqui é óbvio, né? A densidade de uma amostra é a massa da amostra dividido pelo volume da amostra. Como a gente está trabalhando com soluções, a densidade vai ser a massa da solução dividida pelo volume da solução. Bom, a densidade da solução a gente sabe que no caso é 1 grama por ml. Então, densidade aqui eu vou colocar 1, né? Massa é o que eu estou procurando, ms aqui, massa da solução. Isso aqui dividido pelo volume da solução, que no caso é 10 mililitros. Bom, agora vou multiplicar aqui, vou encontrar a massa da solução. Massa da solução igual a 10. 10 o que, Eugênio? 10 gramas. Show! Agora vem essa parte de título em massa.
essa concentração aqui, ó. Quando aparecer isso aqui, filho, pode ficar tranquilo que não é algo difícil. Eles colocam dessa forma assim para ficar algo aparentemente chato, mas não é. Olha só. Como eu escrevo isso, Eugênio? Bom, galerinha, esse título em massa ou concentração em massa por massa é basicamente o seguinte, ó, é a massa da solução, na verdade, massa do soluto, né? Massa do soluto dividido pela massa da solução. Eu vou colocar como sendo ms, tá? Ms é massa da solução, tá? Essa razão vai dar uma porcentagem. E essa porcentagem, no caso, é 2%, que é o mesmo que 2 dividido por 100, né? Agora, substituir os valores que a gente tem aqui, a gente consegue matá-la rapidinho. Olha só que legal. A gente sabe que a massa do soluto é o que a gente está procurando, né? É a grande questão. Então vou colocar aqui, ó, M1 parecendo uma... Não, vou colocar M soluto aqui, para não ficar confuso, tá? Mas geralmente os livros colocam como sendo M1, né? Massa solução como sendo M2, né? Bom, essa aí é a massa do soluto que a gente está procurando, né? A massa da solução a gente sabe que é 10, então vou colocar aqui, ó, 10, beleza? Isso aqui é exatamente igual a 2 dividido por 100, tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Muito simples, eu vou basicamente isolar essa massa do soluto. Esse 10 ele está dividindo, passa para cá multiplicando. Então eu vou ter que a massa do soluto vai ser basicamente 2 por 100 multiplicando 10. Vai ficar 20 dividido por 100. Como é que eu vou fazer aqui agora? Ó, corta um zerinho aqui, corta um zerinho aqui. Vai ficar 2 dividido por 10, que dá 0,2. Acabou. Então a massa aqui, ó, 0,2. Tá vendo? Questão muito muito fácil, tá? Mas que tu teria que ter aí uma noção básica, tá ligado? Mas uma questão bem tranquilinha, tá? Geralmente eles não cobram muito essa questão do título, né? Mas quando cobram, geralmente o pessoal erra, tá? Isso aí é uma regra que, tipo, geralmente as pessoas cagam mole, né? No projeto que eu vou montar, o da Hora da Verdade, eu vou ver se eu friso bastante nessa questão da estequiometria, porque, tipo, tem várias ferramentas que eles podem cobrar, tá? E eu tenho notado que, tipo, algumas questões que eles passam pra gente lá na faculdade, eles meio que usam como teste para postar no PISM, tá? Então eu vou até dar uma olhadinha lá depois nas provas anteriores para montar aí para vocês a Hora da Verdade, beleza? Vamos lá. Agora, última questão. Gente, estamos acabando. Beleza, última questão, vamos lá. Vamos lá. Em uma festa, 2 balões foram preenchidos com diferentes gases ideais. O que é um gás ideal, Eugênio? Galera, o gás ideal é basicamente um gás que na teoria não existe, tá? É um gás criado teoricamente para explicar os fenômenos físicos e químicos, beleza? Bom, o gás ideal, ele basicamente ocupa todo o volume possível, tá? E geralmente a gente utiliza essa noção de gás na equação de Clapeyron. Vamos lá. A questão dá algumas informações pra gente. Ela dá uma relação aqui, ó, entre a pressão de A e a pressão de B, a temperatura de A e a temperatura de B, número de mol de A e número de mol de B. Beleza? Vou anotar essas informações porque eu vou precisar delas, tá? Então a pressão de A é basicamente 2 vezes a pressão de B. Show de bola. Show de bola, gente. Show de bola. Agora, a temperatura de A é 5 vezes a temperatura de B. Certo? Beleza. Agora, vamos lá. O número de mol de A é igual a 4 vezes o número de mol de B. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a tal da equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron, Eugênio? É aquela famosa fórmula que diz que PV é igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Tá? A questão não deu nenhum valor para a gente, só deu a relação aqui. Mas aqui é uma questão que basicamente tu vai ter que utilizar manipulações matemáticas. Tá? Tu não vai ter que nem substituir valor nenhum aqui. Tá? Utilizando manipulações matemáticas você já mata essa questão. Tá? Bom, a gente sabe que o volume ocupado pelo gás A, né, é 5 litros. O volume ocupado pelo gás A é 5 litros. Né? Então a gente vai ter basicamente o seguinte. Né? Então eu vou ter que pressão de A multiplicada por 5, é o volume ocupado por A, exatamente igual ao número de mols de A,
multiplicado por R, multiplicado pela temperatura de A, certo? Se eu quisesse isolar esse volume aqui, eu poderia? Poderia, sem problema algum. Né? Eu vou isolar ele porque eu vou precisar fazer uma manipulação matemática muito louca aqui. Ó, número de mols de A multiplicado por R, que é a constante geral dos gases, multiplicado pela temperatura de A. Isso aqui tudo dividido por pressão de A. Agora, presta muito bem atenção no que eu vou fazer. Se eu quiser calcular o volume ocupado pelo gás B, eu vou ter que estabelecer uma relação aqui. Qual que é a relação, Eugênio? Você tem que escrever assim, ó. Pressão de B vezes o volume de B exatamente igual ao número de mols de B multiplicado por R multiplicado pela temperatura de B. Agora, o que eu vou fazer, meu filho? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou relacionar, né, o número de mols de A com o número de mols de B, o número de temperatura de A, temperatura de B, pressão de A com pressão de B. Vocês já vão entender o porquê, tá? Vocês já vão entender o porquê. Olha só, no lugar da pressão de B, eu vou escrever o seguinte, ó, pressão, em vez de escrever pressão de B, vou escrever pressão de B, ó, exatamente igual a pressão de A dividido por 2. Certo? E no lugar da temperatura de B, vou colocar temperatura de A dividido por 5. Certo? Beleza. Agora, no lugar do número de mols de B, eu vou colocar o número de mols de A dividido por 4. Beleza? Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo toda essa maracutaia aqui. Na minha opinião, essa questão foi a mais trabalhosa da prova. Tá? Eu já fiz a prova objetiva do PISM 16, 17, né, que é essa que eu estou fazendo agora. Né? Antes, né, na época que eu estava estudando, eu lembro que essa questão foi bem trabalhosa. Tá? Na época que eu estudava, achei ela bem trabalhosa. Bom, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui então, eu vou isolar o volume de B, porque é o que eu estou procurando, não é? Exato, vamos isolar isso aqui então. Vou colocar aqui o volume de B igual número de mols de B multiplicado pelo R, multiplicado pela temperatura de B, dividido pela pressão de B. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma apagada nisso aqui e a gente vai utilizar a maracutaia que eu estou planejando. Olha só. Galera, como eu falo, manipular bem a matemática vai te ajudar bastante na física. Tá? Não adianta você saber só forma, você tem que saber desenrolar os negócios. Vamos lá. No lugar do número de mols de A, eu vou colocar número de mols de B, eu vou colocar o número de mols de A por 4. Né? Então, eu vou colocar VB. No lugar do número de mols de B, eu vou colocar o número de mols de A dividido por 4. Só que ao invés de colocar o número de mols de A dividido por 4, eu vou colocar o número de mols de A multiplicado por 1 sobre 4, que é a mesma coisa. Tá? Só que eu estou evidenciando esse 1 sobre 4. Beleza, isso aqui multiplicado por R, que é a constante geral dos gases, tá? Isso aqui nunca muda, porque é uma constante, obviamente. Agora, no lugar da temperatura de B, eu vou colocar a temperatura de A dividido por 5. Mesma forma, vou colocar a temperatura de A aqui, multiplicando por 1 sobre 5. Mesma coisa, tá? Não faz diferença. Dividido pela pressão de B. No lugar da pressão de B, eu vou colocar a pressão de A dividido por 2. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma maracutaia. Vou colocar pressão de A multiplicando 1/6. Se você reparar bem, a gente vai conseguir igualar uma coisinha aqui, hein? A gente vai conseguir encontrar uma solução genial. Olha só o que a gente vai encontrar. Presta muito bem atenção. O que eu vou fazer agora? Eu vou descer aqui um pouquinho minha tela, né? Ó, deixa eu até puxar mais um pouquinho de espaço, porque o que eu quero fazer vai me demandar espaço. Mas vai ficar da hora pra caramba. Vamos lá. Olha só, gente. Eu vou reorganizar esse volume de B aqui. Vou reorganizar isso aqui porque tá uma bagunça, né, velho? Tá uma bagunça, gente. Puta merda. Tá, vamos lá. Eu vou colocar na ordem agora N de A, número de mols de A, multiplicado por R, multiplicado por temperatura de A, dividido por pressão de A. Tá? Eu posso colocar nesse formato, gente? Pode. Você não pode esquecer do restante. Agora, você não pode esquecer que a gente tem aqui, ó, multiplicando também aqui, ó, o 1 por 4, multiplicando 1 por 5 e dividindo por 1 sobre 2. Certo? Vou até puxar um traço aqui para continuar. Né? Mas, olha só,
Eu já encontrei essa parte aqui. Olha só, olha só. Número de mol de A multiplicado por R, multiplicado pela temperatura de A, dividido pela pressão de A. Isso aqui, galerinha, pela identidade que a gente fez, é exatamente igual a 5. Cara, coloquei pressão de B é pressão de A, tá, gente? Perdão. Aí. Mas aquela coisa, quem sabe faz ao vivo. Corrige ao vivo também. Tá? Vamos lá, então. Aqui, pressão de A. Fazendo essa identidade, olha o que a gente encontrou. Ó, número de mol de A multiplicado por R, multiplicado pela temperatura de A, dividido pela pressão de A, igual a 5. Então, no lugar disso aqui, dessa maracutaia toda, eu posso colocar 5. Caraca, Eugênio! Então, vai bisurar a questão, vai bisurar. Vai bisurar. Ó, então, vou multiplicar esse 5 por isso aqui tudo. Ó. Multiplicando isso aqui, vai dar 1 sobre 20. Né? 1 sobre 4 multiplicado por 1 sobre 5, produto de frações com numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar 1 sobre 20. Vai ficar 5 sobre 20. Né? Eu posso simplificar por 5, né? Mas antes eu vou ter que dividir por 1 meio. Né? Então vai ficar assim. Né? 5 sobre 20 dividido por 1 meio, multiplico por 2, assim. Né? Vai ficar 10 por 20. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 0,5. 0,5 litros. 0,5 litros. Beleza? Então, encontrei o valor em litros. Mas a questão não pede esse valor em litros. Pede? Não, não pede em litros, não. Pede em ml. Galerinha, por lógica, tá? Não vou nem fazer conta. Se 1 litro é 1000 ml, meio litro vai ser 500 ml. Óbvio? É algo óbvio. Beleza? Então, encerramos aqui, ó. Letrinha A na criança. Belezinha? Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa resolução, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixem nos comentários, manda lá no Instagram, que na medida do possível eu te respondo. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.